Olá, seguidores da TV Leal, a TV da Quarta Colônia. Hoje nós estamos aqui em Dona Francisca, estamos na residência de Noli Bastiani, que é o presidente da Società Italiana do município, e exatamente para nós podermos trazer um pouco da história de 150 anos da imigração italiana, a chegada dos mesmos aqui no Rio Grande do Sul. Noli, como vai, meu amigo? Tudo bem? Bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bom, Noli, você tem um conhecimento, você tem uma história rica que eu já pude ouvir na rádio, gostaria de ouvir hoje aqui na TV Leal. Pois é, para falar sobre a chegada e sobre a imigração italiana, 150 anos aqui no Rio Grande do Sul, é necessário voltar um pouquinho na história, só um pouquinho, porque o Brasil precisava de gente que trabalhasse em minifúndios. O Brasil era um país conhecido por latifúndios. E aí o governo brasileiro, anos antes, fez uma investida nos alemães, trouxe imigrantes alemães. O objetivo era produzir alimento em pequenas propriedades, onde o governo daria propriedade para cada um agricultor alemão e daria um apoio técnico também. E assim ele fez. Então, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, em 1824, chegaram a primeira leva de alemães. E foram bem-sucedidos, o governo os ajudou, eles fundaram as cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Santa Cruz, e produziram comida que o governo precisava para as metrópoles que estavam crescendo num pequeno espaço de terra. Porém, a segunda leva, já o governo não os tratou muito bem, deixou meio abandonados, e aí eles mandaram de volta recados para a Alemanha, dizendo que os alemães aqui não estavam sendo bem tratados. A Alemanha suspendeu o envio de alemães, de imigrantes, para o Brasil. E o Brasil ficou um tempo sem ninguém, né? Só com aqueles alemães que tinham se estabelecido, mas sem ninguém. Aí então o governo resolveu de investir na Itália. E já então, nos anos de 1870, começou a trazer imigrantes italianos para o Brasil. Primeiramente foram para Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, estados que produziam café. Eles foram trabalhar nas fazendas de café. E depois, na sequência, logo em seguida, 1875, o governo provincial do Rio Grande do Sul também requisitou imigrantes italianos para colonizar as regiões que estavam desabitadas aqui no Rio Grande do Sul, mas basicamente eram as encostas das serras. Então eles vieram com esse destino também, produzir alimento em pequena propriedade para favorecer, para produzir comida para as metrópoles que cresciam. E assim fizeram. Então vieram esses italianos, chegaram aqui em 1875, não na Quarta Colônia, mas na região de Bento Gonçalves, Farroupilha e Caxias, onde foram as 3 primeiras colônias de imigrantes. Depois, em 1877, chegaram na colônia de Silveira Martins, que é a nossa 4ª colônia de imigração italiana. Esses imigrantes, eles vinham então para produzir comida, mas por trás da intenção do governo não era só isso. O povo brasileiro era formado por uma mistura de raças que misturava escravos com índios, e o povo era de cor muito morena. Na Europa, a cor morena não era valorizada, era desprezada. Então, o governo brasileiro, por trás do intuito de trazer imigrantes que estavam passando necessidades na Europa, e aqui acenava com possibilidade de fazerem um futuro grande, ele trazia imigrantes brancos para que fossem, através dos casamentos com as outras etnias que tinha aqui, começar a tornar a raça um pouco mais branca. Exato. E assim procedeu. Só que os italianos que vieram para cá, também eles tiveram assim, ó, entre 1875, são 150 anos já, até 1914, foram mais ou menos 100 mil imigrantes que chegaram aqui. Fato curioso é que em 1875 chegou a maior quantidade, e já no ano de 1900, 25 anos depois, tinha 300 mil descendentes de italianos aqui no Rio Grande do Sul. E aí o governo disse, opa, esses caras vão tomar conta do Estado, vamos dar uma freada. E começou a
restringir, começou a menosprezar quem falasse o italiano, começou a dar uma segurada, não favoreceu aquilo que eles pensavam que iam encontrar aqui, não era aquilo que encontraram, não favorecia mais a agricultura, não subsidiava mais, tiveram que batalhar muito, mas foram vencendo. E daí para frente, então, eles foram tocando a vida, mas assim, eles foram muito martirizados, muito massacrados, tanto que no Brasil, não aqui mas no Brasil, em 1914, tem um fato curioso, que em São Paulo, quando os italianos começaram a ver que estavam sendo meio dispersos e meio menosprezados pelo governo, eles se reuniram e formaram um time de futebol para agregar os italianos. E o time passou a chamar-se Palestra Itália. Um time de futebol. Juntou os italianos, porém o governo, que já estava de olho para reduzir um pouco o crescimento da população, começou então a impor algumas sanções. Já o governo italiano também sentiu que os italianos não estavam sendo muito bem tratados, começou a restringir o envio de italianos para cá, não subsidiava mais. E na Segunda Guerra, isso atinge aqui o Rio Grande do Sul também, aí foi um período muito ruim para os italianos, porque o Brasil declarou guerra para a Itália, Alemanha e Japão. Com isso, proibira de falar o italiano, de falar o alemão, mas o italiano também. Então, o que acontece? Os italianos perderam o seu idioma, pararam de falar. E o tal do Palestra Itália não podia mais ter o nome de Itália, porque o Brasil tinha entrado em guerra com a Itália. Aí o governo brasileiro falou assim, se vocês querem manter o patrimônio, você tem que trocar o nome, porque senão vai ser confiscado. Aí eles formaram Esporte Clube Palmeiras. Por isso que tem o Palmeiras. Palmeiras, hoje é o Palmeiras. Olha, tem uma história também que eu gostaria que tu contasse um pouquinho, o tempo da TV é rápido, né? Mas teve em algumas situações que, por exemplo, eles largavam o pessoal, diziam que iam voltar e nunca mais apareciam, né? Foi, mas essa foi basicamente na imigração alemã. Por isso que os alemães pararam de vir. Tanto que aqui na nossa região, o município de Agudo e o nosso Formoso foram largados na costa do rio e ficaram abandonados. O governo depois deu umas pessoas que foram reconduzidas, mas ficaram, e aí que a Alemanha parou de mandar. Né? A língua italiana hoje, acho que tem que começar a fomentar, né, Norte? Senão vai acabar, né? Vai. Então, assim, por causa da Segunda Guerra, inclusive, a primeira geração de imigrantes italianos, aqui no caso do meu avô, eles falavam o idioma italiano. Mas aí, quando em 37 a 45, que a guerra durou até 45, foram proibidos de falar o italiano, e na época o meu pai estaria com 20 e poucos anos falando o idioma, e aí deixou de falar porque os italianos que fossem pegos em vias públicas falando o idioma italiano eram presos. Sim. Aqui em Dona Francisca tivemos um fato muito curioso, que Dona Francisca era o 5º distrito de Cachoeira, e o exército de Cachoeira vinha fazer o serviço militar das pessoas daqui, era feito aqui, chamavam tiro de guerra. E tinha um clube onde o pessoal mais novo ia fazer o teste do tiro de guerra. Um grupo de italianos estava nesse clube, que era o antigo caça e pesca, e o exército fez um dia de tiro de guerra e depois, à noite, pediu uma janta. Os italianos fizeram a janta, deram um risoto, fizeram uma janta. Depois foram presos. Começaram a cantar e foram presos. Começaram a cantar e foram presos, foram levados para a Cachoeira sem avisar, sem nada. Tiveram que os familiares correram, não sabiam onde é que andavam. Que loucura, né? Mas, só o fato. O bom é de tudo isso que sobreviveram. Os italianos sobreviveram. Hoje é um povo que construiu o Brasil, que fez progresso, e baseado em 3 pilares que sempre foram fortes dos italianos, que era a religião, a família e também os valores, o trabalho. Verdade. Se nós fosse realmente ficar falando, nós ia longe, eu sei que tem muita história. Mas para finalizar agora, Noli, me fale um pouquinho sobre o Filó, que eu vou mostrar depois um pouquinho do Filó. Foi bom, né? Foi muito bom, o Filó foi bom. Esse é um dos objetivos que tu falaste do resgate da cultura e do idioma italiano. A partir de 1970, as entidades italianas, as sociedades italianas começaram a proliferar, porque o governo reconheceu que quem falasse italiano não era mais menosprezado, mas era uma pessoa que tinha uma cultura maior. Então, incentivou até esse lado, começaram a proliferar as entidades. E o Filó foi uma
das atividades culturais que permaneceu, que resgatamos dos nossos antepassados. E ele é uma reunião, uma reunião onde se reúnem as famílias, se reúnem para conversar, para pôr os assuntos em dias. Na época não havia telefone nenhum, então faziam isso de família em família. Hoje a gente faz um resgate, procura resgatar aquela história dos nossos antepassados, nossos avós, bisavós, e a gente se reuniu ali. O pessoal que estava lá gostou muito, a gente põe um traje mais ou menos típico da época e se reúne, se canta, se bebe, se come. Foi muito legal, foi muito bom. Que bom. Muito obrigado por atender a gente. Não por isso. Noli Bastiani, presidente da Società Italiana. Vou mostrar um pouquinho o filó, que foi sensacional aqui em Dona Francisca.